Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É uma saudação. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Querido Deus, precioso e eterno Pai, na Tua presença temos procurado andar, Senhor, procurado estar. E a cada dia também, Senhor, observando a Tua palavra, os Teus estatutos, para que através deles possamos Te agradar continuamente, Pai. Nos redar a revelação da Tua palavra nesta noite. Nos concede, Espírito Santo de Deus, o entendimento para vivermos cada vez mais em sujeição à Tua palavra e agradando a Ti em todo o tempo da nossa vida, Pai. Nós oramos e clamamos, ó Pai, a Tua direção nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Eu estava lendo hoje de manhã o livro, a Carta aos Coríntios, e eu fiquei com essa passagem na minha cabeça. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Graça, amor e comunhão. Eu preguei aqui, não tem muito tempo, sobre a saudação, a forma como Paulo saudava, como ele encerrava as cartas. Tanto ele, na abertura das cartas, ele fazia a saudação, como no final. E uma palavra muito comum de se encontrar é a graça. Hoje nós saudamos muito com a paz do Senhor. E Paulo ministrava muito a graça do Senhor. Por quê? Porque Paulo compreendia a importância de nós termos a graça. E hoje, nós precisamos ainda mais compreender isso. A cada dia, o que é entender graça. Graça é favor não merecido. Graça é a bênção que você não fez por merecer. É aquilo que Deus está te dando voluntariamente porque Ele quis te dar. Então o que nós temos recebido do Senhor hoje não é por mérito nosso, não. Eu não sou pastora hoje porque eu fui melhorzinha que as outras pessoas que se converteram na minha época. Foi pela graça de Deus. Eu tinha feito até muito menos que muitas pessoas, porque muito rápido eu vim para o Evangelho, para o ministério. Com 1 ano e meio eu já estava no ministério. Então, que mérito eu tinha para isso? Eu tinha pouco conhecimento, ainda tinha pouca coisa, mas Deus já começou a me chamar para a obra muito novinha. Muito novinha, com menos de 1 ano eu já recebi a primeira oportunidade para ministrar na igreja. Então, eu tinha mérito nisso? Não. Eu gaguejava para falar e ficava toda insegura. Mas as coisas começaram a acontecer. Graça de Deus. Favor não merecido. Então o apóstolo Paulo, quando ele saúda os irmãos, ele diz: a graça seja convosco. Que você receba do Senhor a graça. E você vai ver, se você colocar no dicionário bíblico lá, a palavra graça, você vai encontrar uma série de situações onde a graça do Senhor se faz necessária, onde a graça do Senhor é reconhecida. Você precisa compreender isso. Eu não tenho a graça de Deus. Eu estou na presença do Senhor hoje, não é porque eu mereço, não. Não é porque eu sou melhor que o meu vizinho, que a minha vizinha, que o meu colega de trabalho, que o meu parente, não. Eu estou na presença do Senhor pela graça dele, por mim. Eu já comentei que eu fui das primeiras em casa a se converter. Éramos 10 pessoas em casa, converteu um dos meus irmãos, depois veio eu e mais outro praticamente juntos. 3. Outros se converteram depois, mas estão no ministério do mesmo jeito, trabalhando com o Senhor do mesmo jeito. Eu falo graça na minha vida. A graça da minha vida só foi diferente da deles. Eu tive menos tempo no mundo, me converti com 24 anos, então deixei de ter algumas experiências amargas, que aqueles que permaneceram ainda tiveram. Por outro lado, eles têm uma bagagem grande hoje também. Então, a minha graça foi uma, a graça para eles foi outra. É só isso. A diferença é só essa. Quanto mais nós pudermos frutificar para o Senhor, nós pudermos fazer algo para o Senhor, mas você precisa compreender que foi pela graça que você fez.
Foi porque Deus teve misericórdia de você e quis te usar. Foi porque Deus se agradou de você. Não porque você era bonzinho, mas porque Ele se agradou de você. É o amor dEle na tua vida. Isso é indiscutível. Não se discute a grandeza do amor de Deus por cada um de nós e como Ele trata com cada um de nós. Isso é mistério de Deus. Eu só tenho que entender isso. Eu preciso da graça. A pessoa que está do meu lado precisa da graça. Eu sempre cumprimentei as pessoas com a paz do Senhor, porque foi assim que nós aprendemos no nosso ministério. Mas de uns tempos para cá, e tanto lendo essas cartas de Paulo, eu comecei a saudar as pessoas muitas vezes, graça e paz. Para que a graça do Senhor e a paz que vem de Deus possa estar na tua vida. É uma forma de você ministrar, de você abençoar as pessoas ao teu redor. Paulo aqui nessa carta, ele ainda vai mais além. Ele coloca a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. E ele ainda ele amplia um pouquinho. Você não precisa ficar ali quadradinho dentro de uma situação. Você não precisa ficar ali todo cercado com algum tipo de saudação. A saudação que é ensinada na palavra é apenas uma forma de mostrar que quando você saúda o teu irmão, você deve ministrar na vida dele. Seja paz, seja graça, seja o amor, seja misericórdia, seja saúde. Não importa, você precisa aprender a ministrar na vida das pessoas. E não precisa ser crente não, tá? Não precisa ser crente não. A Bíblia fala, saudai-vos uns aos outros, na paz do Senhor, na graça do Senhor, com o ósculo santo. Mas não precisa ser irmão não. Você pode ministrar na vida daqueles que você ama, daqueles que você quer que se convertam, na vida daqueles que necessitam. Às vezes você não ama aquela pessoa no sentido de gostar, de querer estar perto. É até uma pessoa que te é incômoda, que é para você uma carne de pescoço. E é na vida dessa que você também precisa aprender a ministrar. De que a graça de Deus seja na tua vida. Eu não precisa falar meu irmão não. Vamos dizer que a graça de Deus seja na tua vida, porque você precisa de graça. Você precisa do favor de Deus. Você precisa da misericórdia de Deus para tratar com você, para mudar a tua história. Porque se a vida daquela pessoa for mudada, você vai ser abençoado. Você vai ser beneficiado. Se a pessoa te atormenta e ela recebe da graça de Deus, ela para de te atormentar. Se a pessoa não tem paz e ela tira a tua paz, você ministra a paz na vida dela. Se ela receber de Deus essa paz, ela vai parar de tirar a tua paz. Amém. Essa semana eu falei com uma das minhas filhas. Falei, olha, a pessoa pode me tirar até alguma coisa, fisicamente falando, financeiramente falando, mas eu não vou permitir que essa pessoa tire a minha paz. São duas coisas diferentes. E quantas pessoas tiram bem teu, e aí de repente aquela pessoa leva também embora a tua paz. Não pode, você não pode permitir isso. Você não pode permitir que uma pessoa tire a tua paz, que uma pessoa te tire da presença de Deus. Às vezes a pessoa causou um prejuízo para você, e aí você fica irado, você perdeu a paz. Você fica revoltado, você fica com ódio. A pessoa te deu dois prejuízos, um financeiro e um emocional e um espiritual. Porque a tua vida espiritual também, se você está com sentimento juiz, a tua vida espiritual também cai. Então você acaba tendo 3 prejuízos, quando bastaria um só, e já era muito. Então presta bem atenção nisso que eu estou falando. Não permita que as pessoas tirem a tua paz. Não permita que as pessoas roubem aquilo que Deus te deu. É paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, eu vos dou a minha paz. Se Deus deu para você, não deixa o diabo tomar não. Ele pode tirar de você coisas materiais, prejuízos que você pode
pode ter, mas a tua paz é presente de Deus para você. Não permita que o diabo tire. Não permita isso. Então ele fala que São Mateus, uma passagem bem conhecida, São Mateus capítulo 6, versículo 33. São Mateus 6, 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu estou falando aqui em 2 Coríntios 2, 13, sobre graça, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, né? Nós vemos aqui a atuação através da fala de Paulo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Ele está falando aqui das três pessoas da nossa divindade. Nós temos um Deus que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e o que eles fazem por nós. Muitas vezes nós deixamos de compreender a importância dessas coisas. Preste atenção no que eu vou falar, para que você entenda por que eu li essa passagem de Mateus. Nós estamos tão ansiosos, e uma das coisas que tem hoje perturbado grandemente a nossa sociedade é a ansiedade. As pessoas estão por demais ansiosas, muito além da conta, tão além da conta que estão ficando doentes por causa da ansiedade. Ou seja, uma coisa que tem extrapolado, uma coisa nunca vista. Nunca se viu tanta pessoa enferma emocionalmente como estamos vendo hoje. Tanta gente surtando, gente indo para manicômio, pessoas dopadas, que vivem dopadas. Antigamente você escutava um caso ou outro. Hoje são inúmeros casos e todo mundo conhece alguém. Porque nós estamos preocupados com as coisas deste mundo, ao invés de nos preocuparmos com a graça de Deus, com o favor, com o amor, com as coisas espirituais. E aí a gente lê lá em São Mateus. No Evangelho de Mateus está escrito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o governo de Deus para a tua vida. Reino é governo. Buscai em primeiro lugar o governo de Deus para a tua vida, porque as demais coisas serão acrescentadas. Veja bem, não é que você vai orar, buscar e sentar e cruzar o braço que vai cair do céu, não. Não é isso que a palavra está falando. Mas você vai orar, você vai buscar de Deus, e aí Deus vai te dar a direção de como você deve agir. E nessa direção vem a tua prosperidade. Mas o primeiro que você busca é o reino de Deus. As coisas estão invertidas. Eu estou buscando, eu estou trabalhando, me matando, e quando sobra tempo eu vou orar. Aí está o erro. Tem gente que diz: eu não tenho tempo de ir na igreja, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de examinar as escrituras. Mentira. Mentira. Hoje nós temos tempo, porque nós temos praticidade, nós temos a palavra em qualquer lugar. Você pode estar andando na rua e ouvindo a palavra no fone de ouvido. Você pode estar andando na rua e orando. Quantas vezes dentro do ônibus eu lembro de alguma coisa e começo a orar dentro de um ônibus, no meio da rua andando. Teve um tempo aí que eu fiz uma campanha de oração, uma direção que Deus me deu, eu comecei a orar aqui no bairro. Eu andava, eu saía de manhã cedo, levantava e saía, ia fazer uma caminhada de oração. Não fui para o monte, não fui para a igreja, e fiz uma caminhada de oração. Falei com meu esposo, falei: ó, estou saindo tal hora. E aí fiz durante um determinado tempo, e eu saía pelas ruas para orar, ia andando, orando. A minha caminhada era uma caminhada de oração. Abençoava o corpo e o espírito ao mesmo tempo. Mas foi um tempo, até que estou pensando: será que eu faço de novo? Aquela vez que eu senti tão forte, eu estava aqui na igreja orando com ele, com o pastor, e aí eu senti tão forte, falei com ele: vou fazer uma caminhada de oração. E eu fiz durante um determinado tempo. Então, não tem
Essa de eu não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler, não tenho tempo de meditar. É mentira, tá? Guarda isso, você está mentindo para você. Não estou dizendo que você esteja mentindo deliberadamente, com a consciência da mentira, não. Mas você está mentindo, ainda que inconscientemente, você está mentindo para você mesmo. Porque todos nós temos tempo de ler, temos tempo de orar. Se não tiver tempo de parar para ler, vamos dizer que você não tem tempo de parar para ler, não vou questionar a sua vida, mas você tem tempo de ouvir. Você pode ouvir no trabalho, você pode ouvir no banheiro, você pode ouvir a hora que você deitou, já põe para dormir, deita lá, deixa o radinho ligado. Você pode, em algum momento, você pode fazer isso. E isso durante todos os dias. Quanto mais você recebe de Deus, mais você tem para si e mais você tem para os outros. Glória a Jesus. Então o apóstolo Paulo, em várias das suas cartas, ele começa e termina com uma saudação, ministrando graça e paz, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito. Então é importante eu entender o quanto isso é necessário para a minha vida. Por que ele fazia isso muitas vezes no começo e no final da carta? Porque ele sabia o quanto aquilo era importante para as pessoas. Então ele queria que aquilo ficasse bem guardado, bem solidificado na mente de cada um. Você precisa saber o quanto você precisa de Deus. A partir do momento que eu tenho consciência do quanto eu preciso do Senhor, é o quanto eu vou buscar para Deus. Nós temos o nosso devocional de manhã, e esses dias a gente estava numa correria, saindo um pouco mais cedo, e aí eu falei com o pastor, falei, não, peraí, vamos tomando café aqui, mas nem que seja um capítulo da Bíblia, porque no caso que tem gente que lê um versículo, né? Mas para a gente que está no ministério não pode ser só um versículo, pode ser no mínimo um capítulo. A gente às vezes lê 4, né, juntos, e depois cada um tem a sua leitura. E aí eu peguei e falei, não, nem que seja um só, peraí, vamos parar aqui. Parei, peguei o capítulo, li em voz alta, a gente fez uma oração. Nem que seja isso, você tem que ter o teu propósito de oração com Deus. Tem gente que consegue ser mais disciplinado, acordar meia hora antes para fazer leitura e oração. Já fiz isso muitas vezes, mas tem gente que consegue ter uma disciplina tão forte que faz assim a vida inteira. Eu geralmente vou mudando, né? Às vezes eu oro um horário, às vezes eu oro outro, vou mudando. Mas tem gente que consegue ser tão disciplinada que ela acorda meia hora mais cedo, uma hora mais cedo para orar e ler a Bíblia todo dia. Quantas pessoas que eu já conversei, a pessoa não está precisando de uma libertação, está acordando mais cedo. Gente que acorda 5 horas da manhã passou a acordar 4h30. Não é gente do ministério da igreja não, pessoas querendo uma libertação, querendo uma bênção para a própria vida, para a vida de um familiar. Quantos que levantam durante a madrugada, separam um tempo durante a madrugada para orar, para buscar de Deus, porque sabe o quanto precisa. A única coisa que realmente nos impede de orar é a falta da compreensão, falta de compreender o quanto isso é importante. Porque, veja bem, você, a irmã estava comentando aqui sobre, acho que falar a palavra fugiu aqui. É importante você saber o quanto você precisa, tá? Vou colocar as minhas palavras aqui. Você precisa entender, eu preciso disso? Você precisa de verdade? Quem aqui precisa de Deus? Ó, rapidinho, né? Todo mundo precisa de Deus. Eu sei que eu preciso de Deus. Agora, saber na hora que você pergunta é uma coisa, reconhecer essa necessidade no seu dia a dia é uma outra coisa. E aí você vai dar a importância que você dá a cada coisa. Agora eu lembrei que você estava falando sobre... eu não vou para a igreja hoje não porque está frio. Hoje está uma noite friazinha, né? Esses dias estava mais quente, deu uma esfriada. Mas amanhã pode estar uma friaca, como diz o paulista. Se você tem que levantar de manhã para trabalhar, você não vai faltar porque você não quer ser descontado. Ah, tá, pastor, agora amanhã, se der um gelo, a temperatura cair, nós somos paulistas aqui, não estamos acostumados aqui na capital pelo menos, de ter flocos de neve, mas se a temperatura cair para 0 grau, ninguém vai arrumar coberto para colocar nas costas, ela vai trabalhar. A não ser um outro que é mais descansado mesmo,
Mas a grande maioria, eu já vi uma época que teve uma vez que teve tão frio que algumas pessoas colocaram cobertor, uma mantazinha nas costas para trabalhar. Não vai faltar no seu trabalho porque tá frio, porque não quer ser descontado. A pessoa dá um jeito, põe 3, 4 roupas, põe 2 meias, põe cachecol, põe touca, põe luva e vai para o trabalho. Assim é com sol, assim é com chuva, assim é doente, muitas vezes com febre. Tem pessoas que estão aí morrendo, mas não posso deixar de trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Tem um cunhado meu que morreu, né, Walter, irmão do meu esposo, e ele foi até o finalzinho. Ele dizia que não podia parar de trabalhar. E o pessoal sempre precisa se cuidar. Aí quando minha sobrinha foi perceber que ele estava muitos dias já sem trabalhar, filho da minha outra cunhada, ela foi lá, chegou lá e estava em cima de uma cama já, levou para o hospital, no hospital ele morreu. Ele defiou tanto porque ele não podia se cuidar, não tinha tempo para se cuidar. A bênção que ele lá no hospital teve encontro com Cristo e foi com Jesus. Mas tem muita gente fazendo isso. Tem gente que vai até o último momento trabalhando porque não tem tempo de fazer outra coisa. Mas quando se trata das coisas de Deus, aí fica difícil. Aí eu não tenho tempo, aí eu estou cansado, aí eu estou com fome, aí eu estou com sono, eu estou com calor, eu estou com frio, e você arranja um monte de obstáculos. Já chegou visita na minha casa, eu preciso visitar alguém, e aí você mesmo começa a criar uma série de dificuldades. Eu preciso da bênção de Deus na minha vida acima de todas as coisas. Eu preciso que o Senhor governe a minha vida acima de todas as coisas. Então vamos para a guerra, vamos para a batalha, vamos procurar receber de Deus aquilo que Ele tem para me dar e que eu percebi que eu preciso. Eu preciso da graça de Deus na minha vida. Eu preciso da bênção, da misericórdia, do favor, da paz. Então eu não posso abrir mão disso. Como eu não posso abrir mão da minha noite de sono? Se acontece alguma coisa e eu não consigo dormir, já aconteceu, por necessidade, eu virei uma noite. Até foi na obra. A gente estava numa convenção na igreja, lá no Rio de Janeiro, e a gente estava corremos com muita coisa, mas na última noite antes da convenção, a convenção ia começar, eram 8 dias direto, o dia inteiro. E na última noite ainda faltavam alguns preparativos e eu e mais algumas irmãs viramos a noite. Fomos trabalhando a noite inteira e no dia seguinte, pauleira. Correria o dia inteiro. De noite a gente estava quebrado. Mas a gente conseguiu fazer. Mas na segunda noite não deu. Cama, todo pra cama. Dormimos um pouquinho, dormimos 5 horas. Para quem estava virado, mas vambora. Mas virar 2 noites eu já não consegui. Tem gente que até consegue virar 2 noites, né? Essa turma que faz essas raves aí, toma umas drogas, uns tóxicos, alguma coisa e vira a noite. Mas vira drogado, vira topado. Mas o corpo está pedindo alguma coisa a mais. O corpo está pedindo descanso, está pedindo repouso, está pedindo alimentação, está pedindo água. Até que chega um momento que você tem que dar para o teu corpo, senão ele pifa. Assim também é o nosso espírito. A gente está se entregando para as coisas do mundo no sentido de trabalho. Não estou nem falando de pecado não, estou falando de trabalho mesmo. De correria, de família, de compromisso, de escola, de uma coisa e de outra. E a gente vai naquele desespero de conseguir as coisas. Ao invés de fazer o que diz a palavra aqui, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Porque Deus vai te dar a direção para você conseguir conciliar aquilo que você precisa conciliar. Há um momento, principalmente durante a juventude, alguns fazem isso um pouco mais tardio, mas há um momento durante a juventude que muitos precisam conciliar trabalho, escola e casa. Quantos jovens que estão casados, que estão trabalhando, estudando e muitas vezes com filho. E a mulher tem que conciliar tudo aquilo ali, dar uma briga, o marido ajudando, aquela coisa toda. Eu não vou nem falar que a mulher ajuda o marido, porque quando a mulher trabalha fora, o marido tem que ajudar a mulher em casa também, porque senão não dá conta. E eles vão se virando ali durante um tempo, até que cabe os estudos, até que eles se reorganizem, mas estão ali trabalhando por um tempo. E
precisam se organizar corretamente para que também que não fiquem sem tempo para servir a Deus. A correria é grande? É. Tem muita coisa para fazer? Tem. Mas não negligencie as coisas de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Isso não quer dizer que você vai passar mais tempo na igreja do que na tua vida. Tá? Presta atenção. Eu estou dizendo aqui, a palavra está dizendo: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, ou e as demais coisas, serão acrescentadas. Né? Vou até corrigir aqui. E todas essas coisas nos serão acrescentadas. Aqui diz as coisas que são acrescentadas. Versículo 25: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Aqui está falando de necessidades básicas que você tem, de um teto, de bebida, tá? Então não fique com o vosso corpo, né, toda a sua vestimenta, comida, bebida, roupa. Vamos colocar a casa aqui também junto. Olhai para as aves do céu, não semeiam nem cegam, não ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? 27. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, porque andais solícitos, você não vai crescer, você não vai ter longevidade de vida porque você quer pelo teu poder. Vestiário, suas roupas, já falo lá em cima, fala aqui de novo. Olhar para os lírios do campo, como cresce, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Viva na presença de Deus. Quando a gente vive na presença de Deus, a gente começa a aprender a descansar nele. Eu estou orando, estou buscando, estou trabalhando. Aquilo que vem às minhas mãos para fazer, eu não sou negligente. Eu faço o meu melhor. Então eu preciso acreditar que Deus vai me dar a direção. Se eu precisar fazer algum curso para me especializar, Deus vai me mostrar o que eu preciso fazer, porque eu estou na presença de Deus. Eu não vou me desesperar. Glória a Deus. Eu não vou me desesperar. Eu vou crer, eu vou confiar que Deus é poderoso para fazer, que Deus é poderoso para me dar direção, que Deus é poderoso para me mostrar aquilo que realmente eu preciso fazer. Ah, mas eu preciso resolver isso, aquilo, outro amanhã. Vai dormir, porque a noite é feita para dormir, amanhã você faz. Se você virar a noite acordado, não vai te facilitar a resolver as coisas no dia seguinte, não. Pelo contrário, você vai acordar estressado, desgastado, desorientado e com mais dificuldade para resolver. Então deita e dorme, mas você precisa aprender a descansar em Deus, senão você não consegue deitar e dormir. Você deita e fica rolando na cama. Tem gente que fica rolando na cama a noite inteira porque precisa resolver algo no dia seguinte. Aí quando chega no dia seguinte está tão desatinado que não resolve nada, faz besteira. Por quê? Está faltando confiança em Deus. A Bíblia diz que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Não adianta eu sofrer por antecipação. Eu tenho que aprender a confiar. Em Atos capítulo 6, versículo 8, olha que coisa linda aqui no tocante ao ministério de Estevão. Atos capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder,
fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que tinha? O que fazia com que Estevão fizesse sinais? Aqui fala cheio de fé e de poder. Em outra tradução fala graça. A tua fala aí, Paulo? Tem tradução que diz cheio de fé e de graça. Esse poder aqui era a graça de Deus na vida dele. Tem alguma que fala? Não? Cheio de fé e graça. A graça de Deus, o favor de Deus na vida de Estevão era tanto que ele fazia sinais e prodígios. Maravilhas eram operadas através do ministério de Estevão. Por quê? Porque a graça de Deus estava sobre ele. Então, você precisa buscar a graça de Deus. Atos ainda, capítulo 7, versículo 10. Está falando aqui acerca de Moisés. E livrou de todas as suas tribulações. E lhe deu graça e sabedoria. De José, tá? Eu falei Moisés. Ele deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre toda a sua casa. José, aquele que foi rejeitado pelos irmãos, que foi escravo de Potifar, que foi prisioneiro, agora ele recebe graça diante, Deus dá graça para José diante de Faraó, e ele passa a ser governador de todo o seu reino. Se você for olhar o histórico de José, humanamente falando, ele era o rejeitado, escravo e prisioneiro. Essas são as qualificações para um bom governante. O Egito era um império da época. E José passa a governar um império que sustentou toda aquela região durante os 7 anos de fome. 7 anos de seca gravíssima que houve no Egito. Se você for olhar pelo lado humano, é isso que você vai ver. Mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver um filho que era amado. Ainda como escravo de Potifar, ele era um homem de confiança, a quem Potifar entregou a sua casa. Lá no cárcere, ele era também bem quisto pelo chefe da carceragem, que entregou nas mãos de José os demais prisioneiros, e lá dentro teve revelação de sonhos. Então, como é que você vê? Os seus olhos veem o quê? Veem o que é natural ou veem o que é espiritual? Porque se os teus olhos só olharem aquilo que é carnal, você vai ver um monte de derrota nos homens de Deus. Estevão, esse homem que fazia sinais e prodígios, foi apedrejado publicamente. E ninguém pôde fazer nada por ele. Mas ele fez. Quando estava ali sendo apedrejado, ele orou pelos seus perseguidores, dos quais o apóstolo Paulo, na época chamado de Saulo, era um deles. E se converte e vem a ser o apóstolo dos gentios. Amém. Glória a Jesus. Tiago morreu à espada. Outros morreram. João decapitado. Mas nenhum deles foi derrotado. Todos eles cumpriram o ministério até o fim. Paulo, ele também morreu. E a palavra diz, já no finalzinho ele diz: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. A morte para o cristão que está na presença de Deus é simplesmente o término da carreira, independente da forma que ela aconteça. Se ele está na presença de Deus, a morte é só o término da carreira, não é derrota. Então nós precisamos aprender a separar as coisas, a não olhar as coisas como as pessoas olham, como o mundo olha. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, em nome de Jesus Cristo. Compreenda o valor da graça de Deus na tua vida. Busque essa graça para a tua vida, porque Deus vai te dando as bênçãos que você necessita durante a tua caminhada.
Procura não se estressar, procura não pirar, como diz as pessoas por aí. Procura não ficar pirado com as ansiedades deste mundo. Porque o mundo está cobrando cada vez mais, ao mesmo tempo que a tecnologia, o avanço da tecnologia nos concede um monte de benefícios, de facilidades. O mundo também está requerendo muito mais de nós, da nossa memória, das nossas emoções. Eu tenho que guardar as minhas emoções com cuidado. Eu tenho que guardar a minha alma, a minha mente. E eu tenho que ter um tempo, separar um tempo maior para as coisas de Deus. Eu me envolvo com muita coisa. E digo eu, de modo geral, cada um de nós nos envolvemos com muita coisa, ocupamos a nossa mente com muitas coisas. Se eu não tirar um tempo por dia para ler a Bíblia, se eu não tirar um tempo por dia para orar, para falar com Deus, eu me perco nas coisas desse mundo. Isso é para qualquer um, independente de ser pastor, seja do que o ministério que for, de não ter ministério, não ter, ser do mundo, não ser. Tem muita gente perdida porque não separa um tempo para meditar. Eu acordo e, independente do que eu vou fazer, de como eu dormir, mas geralmente eu acordo com um cântico. Antigamente eu cantava, eu sou muito desafinada, o tempo começa a incomodar os ouvidos dos filhos, sabe? Aí parei de cantar em voz alta. Mas eu continuo cantando no meu coração. Sério, eu canto, eu louvo o Senhor no meu coração. Quando estou sozinho em casa, eu canto em voz alta. Mas quando eu não estou, eu canto baixinho para incomodar os ouvidos. Mas eu canto de manhã, quando eu acordo. Mesmo da cama, ali, mas cantando um cântico. Você tem que ter a tua comunhão com Deus de tal maneira que aquilo esteja em você, onde você estiver. Você está fazendo as coisas, você está lembrando da palavra. Alguém te fala uma coisa, você tem que lembrar da palavra. Como você visualiza e verbaliza as coisas para as pessoas sem se afastar dos princípios bíblicos. Você vai falar com a pessoa, você vai verbalizar aquilo que você está sentindo, mas que os princípios bíblicos estejam na tua boca, estejam no teu coração, na tua boca, para que você ministre na vida das pessoas. Amém? Vamos aprender isso. Glória a Deus. Nós estamos aqui na terra, a Bíblia diz que nós somos pregoeiros de boas novas, de boas notícias. Então, falar da salvação exige graça, exige sabedoria de Deus. Então você tem que buscar, para que você possa falar com graça, para que você possa ministrar com graça. Às vezes estou atendendo uma pessoa, aí eu chamo o pastor, leio uma mensagem que alguém me mandou, pedindo uma oração, uma orientação, uma direção, e aí às vezes eu paro assim e falo, Jesus, eu leio, releio, aí às vezes chamo ele, leio de novo com ele e falo, me dá graça, assim, o que eu vou responder para essa pessoa? Porque às vezes vem umas situações complicadas, vocês estão vivendo uma situação difícil, mas estão ali pedindo uma palavra de Deus. E eu falo, Senhor, me dá graça, para que eu possa responder essa pessoa de tal maneira que a vida dela seja edificada. Nós estamos aqui para abençoar. Então seja abençoado. Você só pode dar aquilo que você tem. Graças. Paulo ministrava porque ele tinha na vida dele. Foi um homem que sofreu açoites, prisões, fome, perigo, de salteadores, nudez, tudo Paulo sofrendo. Frio. E olha que ele fala, traz a minha capa que está lá em Troade. Ele devia estar passando frio. Não era como hoje, que você vai ali em qualquer barzinho de esquina, você compra alguma coisa para você, não. Era difícil, as coisas eram mais difíceis. Traz a minha capa que eu deixei em Troade. No inverno ia ser rigoroso ali, ele estava passando frio. Mas ele sabia da importância da graça de Deus na vida dele. E o próprio Jesus falou para ele, quando ele orou acerca de um espinho que hoje profetizava, Jesus falou com ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se a graça de Jesus bastava na vida de Paulo, que passou por tanta tribulação, por amor ao Evangelho, a graça de Deus te basta também. Então busca essa graça para a tua vida e se renove em Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.